A paz do Senhor, meus amados irmãos, um bom dia. Aqui quem fala é o pastor Raoni. Estamos começando mais uma live. Estamos começando, na verdade, mais um mês, né? Hoje se inicia aí o mês de julho de 2020, dia 1º. Quero desde já mandar um grande abraço para todos os irmãos, amém? Nós estamos aqui essa semana, todo dia de manhã, na varanda da nossa casa, nesse café com Bíblia, né? Eu já disse para os irmãos que café não tem. Hoje a nossa caneca da Disney aqui. Nossa caneca é em homenagem à irmã Esther, certo? Não tem café, mas tem água. Se você quiser um café bom, você fala com o irmão Anideron, que é o melhor café de Brasília, lá com a irmã Érica, tá certo? A paz do Senhor, irmã Alice, que Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Irmão Gabriel Damasceno, que bom vê-lo aqui, que Deus te abençoe grandemente. Mandei um vídeo para sua reflexão hoje de manhã, tá, Gabriel? Que Deus te abençoe. Amados, vamos, sem perda de tempo, abrir a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu disse que não tem café, mas Bíblia tem, glória a Deus, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Não sei muito desse negócio de ficar enquadrado aí, não estou acostumado, tá? Qualquer coisa vocês vão me perdoando aí. Nós vamos ler o versículo de número 1 e 2. Amém? Se você puder me acompanhar, 1 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. A paz do Senhor, Odinho, que Deus abençoe. Se os irmãos forem entrando aí, quiserem dar um alô, a gente vai cumprimentando aqui, tá? Dando esse tempinho também para o pessoal poder chegar. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler os versos 1 e 2. Nós estamos estudando aqui todas as manhãs, né, fazendo a reflexão, que crente nós somos nesses últimos dias, né? É certo que estamos vivendo os últimos dias, o Senhor Jesus está às portas, está voltando, e ele vem, a palavra diz que ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras, né? Ele vem buscar os fiéis da terra. Então, será que nós estamos enquadrados nisso aí? E vamos ver algumas coisas que Paulo explica para nós e outros escritores bíblicos também, tá bom? Vocês acharam? Vamos em frente? 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai, mães, ingratos e profanos. Hoje a gente vai ficar só no versículo 2, mais ou menos. Eu quero te convidar a orar comigo a Deus, agradecendo pela sua palavra. É bom acordar na presença de Deus, amém? Lendo a palavra do Senhor e podendo orar. Pai, Senhor, irmã Luciene, que Deus abençoe. Amém. Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Se vocês não conhecem, vão a Natal. Vamos orar comigo? Senhor, nós queremos te dar graça, louvar o teu nome, pela beleza da tua santidade, exaltando por mais um dia na nossa vida. Nós queremos te agradecer pelo dia que nasce, nós queremos te agradecer pela respiração que tu nos tem dado, pela saúde que tem nos dado, pelo alimento na nossa mesa. Queremos agradecer, Senhor, pelos nossos amigos e famílias e irmãos. Nos ajuda nessa manhã, Jesus. Nos dá força para nos levantarmos nesse dia. Aquele que está cansado, aquele que está oprimido, Senhor, nesta manhã, chega com providência, para que possa, Senhor, assim como o sol, raiar num novo dia em Cristo Jesus. Oramos assim no teu nome. Amém. Vamos lá? Então, irmãos, esse texto que a gente começou a estudar um pouquinho aí na segunda-feira, Deus trouxe ao meu coração no sábado à noite, e o pastor Edson Neto, no nosso último culto, no domingo passado, não por coincidência, né? A gente sabe que Deus não trabalha com coincidências, tudo está no controle dele, também trouxe para pregar. Então, Deus trouxe ao meu coração o desejo de comentar um pouco, expor um pouco esse texto bíblico, tá? Nós vemos aqui, hoje vamos entrar numa exposição mais específica desse texto, que Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, né? Uma espécie de discípulo do apóstolo Paulo, ajudador, apoiador dele, né? Paulo, por exemplo, ao fundar e levantar o trabalho numa região chamada Éfeso, isso aconteceu em outras regiões também,
Timóteo estava com ele, né? Mas especificamente em Éfeso, Paulo deixa Timóteo lá responsável pela igreja, pela liderança da igreja. E, obviamente, a vida ministerial e a nossa vida pessoal tem uma série de questionamentos e de dificuldades. Então, Paulo, ele escreve a carta de 1º e 2º Timóteo, muito mais 1º Timóteo, né, especificamente na segunda carta a Timóteo, já tem já está bem latente questões da segunda prisão de Paulo e que viria a ser o seu martírio, mas na primeira carta de Paulo a Timóteo a gente vê uma orientação de um pastor e de um pai, de um mentor, de um amigo mais velho ao seu mentorado, né, a Timóteo. E ele, preocupado com as coisas que estavam acontecendo ainda lá no século I, começa a dizer a Timóteo que nos últimos dias haveria um tempo trabalhoso, né, um tempo de dificuldades. Ora, profeticamente sabemos que esses últimos dias se iniciaram a partir do dia de Pentecostes, né? O profeta Joel, capítulo número 2 e 4 ali, Joel ele vai dizer que nos últimos dias haveria o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Esse derramamento do Espírito sobre toda a carne, profetizado especificamente no capítulo 4 de Joel, ele vai acontecer, a narrativa dele vai ser muito clara quando ela acontece lá em Atos capítulo 2, no discurso de Pedro, o apóstolo Pedro vai citar esse texto de Joel, e naquele momento nós entendemos que a era da igreja realmente começa, e essa era nós chamamos de últimos dias, tá certo? São os dias que precedem a grande tribulação, são os dias que precedem a retirada da igreja do Senhor daqui da terra, né? A igreja será arrebatada, não passará pela grande tribulação. Então nós cremos que nesses últimos dias, mais do que nunca, nós estamos vivendo tempos de dificuldades. Se você olha para um lado e para o outro, nós vemos catástrofes naturais sendo relatadas, isso somente cumprindo o que a Bíblia fala, principalmente Jesus diz no capítulo 24 de Mateus, nós vemos terremotos, nós vemos guerras, nós vemos tantos desastres naturais acontecendo, né? Hoje mesmo aqui no nosso país, nós estamos, no mundo todo, estamos vivendo essa pandemia terrível, que tem ceifado tantas vidas, né? Ontem, no sul do país, nós vimos ali um ciclone que levou algumas vidas e trouxe uma catástrofe natural ali em Santa Catarina especificamente, mas muita chuva no Paraná, no Rio Grande do Sul também, né? Nós vemos guerras assolando as nações, pragas assolando as nações, e alguém quer desesperar nesse momento, achando que está tudo perdido, que está tudo acabando. Mas, irmãos, Deus não chamou para que tivéssemos um espírito de temor, mas espírito de ousadia. Mais do que isso, o apóstolo João vai nos dizer que o Senhor coloca em nós algo diferenciado, né? Ele vai dizer que o verdadeiro amor, que é o amor que nós temos a Deus, vai lançar fora todo medo. Então, você não precisa viver com medo, ansioso, preocupado se o ladrão na rua vai fazer alguma coisa. Obviamente, a gente tem que se precaver, se o desastre financeiro vai tocar a nossa casa, tal. Em primeiro lugar, porque Deus tem cuidado dos seus, né? O salmista vai dizer que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, enquanto nós descansamos, Deus tem trabalhado e feito as coisas em nosso favor. Mas muito mais do que isso, irmãos. A palavra nos garante que o Senhor há de nos livrar, no livro de Apocalipse ele diz, da ira vindoura. Então a igreja não passará por essa grande tribulação. Entretanto, deixa eu pegar aqui meu café fajuto. É água, viu, irmãos? Entretanto, nós temos que ficar atentos a alguma coisa. Os últimos dias não serão fáceis também. Obviamente não serão como a grande tribulação. Paz do Senhor, irmã Neuri, mas não serão tempos fáceis. Além de todas as catástrofes naturais, além de tudo que está acontecendo, é um tempo em que a Bíblia fala que os homens serão amantes de si mesmos, tá certo? E mais do que nunca, nós vemos que vivemos numa sociedade em que o homem está em primeiro lugar, né? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, né? Quando essa pandemia passar, vou voltar. Eu tinha dificuldade, mas consegui ano passado, né? Nós temos que fazer exercícios físicos, nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa mente, da nossa carreira, mas, irmãos, nós temos que ter o foco de que nós não podemos ser homens que vivem só para si. E é comum a gente ouvir algumas pessoas falando, não, é a minha vida, eu estou buscando o que é melhor para mim, eu estou fazendo o que o meu coração manda,
Tiago, irmão do Senhor, diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, nós vemos atitudes a cada dia mais individualistas. As pessoas estão pensando somente no carro novo que podem comprar, ou na casa nova, ou na roupa nova, enquanto nós vemos que o irmão ao nosso lado muitas vezes passa algum tipo de necessidade. Nós não temos reserva alguma de passar no drive-thru do McDonald's, nada contra o McDonald's, vocês estão vendo aqui minha situação, deve ser porque eu gosto muito de McDonald's, né? E gastamos, sei lá, no mínimo, né? R$ 15, R$ 20, R$ 30, né? Quem come mais aí gasta uns R$ 50 para uma pessoa, né? E às vezes o irmão ao nosso lado, para que a cesta básica da igreja feche, está precisando de um pacote de 5 quilos de açúcar que vai dar R$ 12. Nós pensamos em nós e esquecemos do próximo. Mas o Senhor Jesus nos diz que, assim como ele veio para servir e não para ser servido, mas dar sua vida em resgate de muitos, ele nos dá um exemplo de serviço cristão em que a nossa vida ela deve ser colocada em prol do nosso próximo. Nós vemos Paulo dizendo que de bom grado se gastaria e se deixaria gastar pelo Evangelho de Cristo. Então nós estamos nas nossas casas e esquecemos de alguém que precisa receber uma oração, ou uma ligação, ou um contato, ou precisa de algum apoio, e estamos deixando de lado essa preocupação que nós temos que ter com os missionários, com os irmãos mais necessitados, e pelo contrário, estamos entrando numa espiral em que a gente só se preocupa conosco, nós nos colocamos em primeiro lugar, às vezes, muitas vezes, até antes de Deus, e nesse processo em que nós nos amamos cada vez mais a nós mesmos, nós buscamos algo que a gente vai falar mais especificamente no próximo encontro nosso, um dos nossos próximos encontros, uma satisfação pessoal desmedida. E começamos a colocar em xeque ou em contraste algumas coisas que são fundamentos bíblicos. A gente deixa de buscar uma vida de santidade, ou de oração, ou de leitura da palavra, porque eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho outras coisas para fazer, porque outras coisas me atraem mais. E isso é uma espiral, como eu disse, negativa na nossa vida, em que nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa necessidade de autossatisfação e vamos nos afastando cada vez mais do nosso Deus. A palavra é muito clara quando mostra que esse comportamento de homens que são amantes de si mesmo traz alguns desdobramentos, né? Esses homens, eles são avarentos, ou seja, eles têm um amor grandioso pelo dinheiro, e o dinheiro é o Deus da vida deles. Só existem duas entidades que Jesus Cristo chama de Senhor na Bíblia. Não é Deus e Satanás, irmãos. Um que ele chama de Senhor é o próprio Senhor Deus, e o outro que ele atribui a palavra Senhor é o dinheiro. Então, muitas vezes o dinheiro é o Deus da vida de algumas pessoas. Não estou dizendo que ganhar dinheiro, viver bem, ter coisas boas, poder aproveitar a vida, não seja algo bom. É bom, mas, irmãos, a busca desmedida pelo dinheiro para uma satisfação pessoal, uma realização de vida, isso aí não está nos planos de Deus. Se nós entrarmos nesse caminho, estamos buscando outro Senhor. Ele vai dizer que existem homens presunçosos e soberbos. Irmãos, quantas pessoas arrogantes nós temos visto nos dias de hoje? É o meu jeito, é assim, eu sou melhor. A palavra nos mostra que o soberbo Deus abate, mas ele exalta o humilde, né? Então nós temos que ter uma vida de humildade em Cristo Jesus, deixando de lado toda soberba, tá? Só existe um Senhor, só pode existir um Senhor na nossa vida. Não pode ser o dinheiro, não pode ser a nossa própria satisfação, o nosso empoderamento em relação a algumas pessoas. Essa é uma palavra perigosa, tá? A gente tem que ter cuidado com as palavras. Só quem tem poder na nossa vida é o Senhor, nosso Deus. Aí ele vai falar, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Eu quero encerrar, já está chegando o meu tempo, falando um pouco sobre isso. Nós temos blasfemado contra Deus com as nossas palavras e ações. Nós temos negado a Deus e colocado outras coisas como mais importantes nas nossas vidas, ou mesmo abrindo a nossa boca para reclamar de Deus ou atribuir injustiças a Deus, as quais ele não tem culpa, né?
Nós temos visto uma geração de pessoas desobedientes a pais e a mães. E esse é um atributo moral que Deus nos coloca, e os atributos morais, eu já falei para a igreja, eles não passam, irmãos. Os atributos morais, eles continuam. Né? Quando Deus fala que nós devemos honrar a pai e mãe, está muito claro que se eu não consigo honrar a autoridade do meu pai e da minha mãe, isso aí vai para os jovens, adolescentes, mas também para os adultos, se eu não consigo honrar a autoridade do meu pai e da minha mãe, consigo ver, falar, está materializado, como é que eu vou honrar o meu Pai Celestial? Então, nós estamos deixando de honrar a Deus, ou de obedecer a Deus, ou de respeitar a Deus, em busca da nossa satisfação. O texto, ele, quando continua, ele vai dizer o seguinte, ó, ingratos e profanos. Profanar, irmãos, já vou falar um pouco sobre ingratidão e vou já falar sobre profanar, tá? Segura um pouquinho mais aí. Mas nós estamos tornando as coisas santas, as coisas de Deus, estamos levando às vezes na brincadeira, ou mesmo de forma jocosa, ou não dando a atenção e a importância devida que ela tem. A gente tem que ter cuidado, irmãos, porque muitos estão, às vezes, vivendo a sua vida em pecado e achando que a santidade de Deus vai permitir que ele faça aquilo e viva daquele jeito e esteja cantando, esteja louvando na igreja, esteja pregando na igreja, sem viver uma vida de santidade. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque isso é profanar as coisas de Deus, né? As coisas de Deus são santas, então não adianta nada eu acordar todo dia de manhã aqui, falar 15, 20, 10 minutos com os irmãos sobre santidade, sobre compromisso com Deus e não ter uma vida que busca se santificar, né? Viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos. Então a gente tem que ter muito cuidado para não profanar as coisas de Deus, para não tratar o sagrado como algo comum ou algo que não precisa de um certo respeito e de uma vida de santidade. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando sobre ingratidão. E a ingratidão é uma ação muito comum no ser humano. Ela vem rapidamente ao coração do ser humano. Nós lembramos, irmãos, diariamente daquilo que nós não temos, ou daquilo que queríamos e frustrados estamos por não termos ou não recebermos da parte de Deus. Quando nós não olhamos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. É muito bom ler o livro dos Salmos, porque a gente vê o salmista agradecendo a Deus por milagres, pela grandiosidade do Senhor, por simplesmente existir, pela natureza. E lembrar de agradecer a Deus é algo necessário, irmãos. Porque o nome do Senhor deve ser louvado. E a gratidão deve estar, o louvor a Deus deve estar nos nossos lábios, com gratidão por tudo que Ele fez. E esse sentimento de ingratidão tem despertado uma série de coisas nos nossos corações. Bonjour, Monsieur Frank. Fransley, como ça va? Deus te abençoe, meu querido. Essa ingratidão nos nossos corações tem trazido uma série de manifestações. Nós estamos sempre insatisfeitos. Nós oramos, recebemos de Deus alguma coisa e pouco tempo depois a gente não lembra daquilo que recebeu e já quer algo melhor ou algo novo. E entramos numa espiral em que, se Deus ouviu minha oração e me atendeu, rapidamente eu esqueço do que Ele fez por mim e começo a reclamar da vida. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque Deus tem cuidado de nós. O mais pobre de nós, hoje, tem uma casa para morar. Pode ser de aluguel, pode ser de favor, mas está debaixo de um teto. O mais humilde de nós, que estão ouvindo essa palavra, tem um celular, um computador na mão, né, com a conta de dados ou com plano de internet, está conseguindo receber essa mensagem. O mais simples de nós tem uma roupa para vestir. Aquele que está passando a maior necessidade entre nós, ao menos o escape de Deus, se nós crermos nisso, está chegando, ou já chegou, e a gente tem alguma coisa para encher o bucho. A grande dificuldade é porque nós estamos olhando todos os dias para aquilo que nós não temos e esquecendo aquilo que Deus já fez por nós. Se Deus não tivesse feito nada mais, irmãos, somente a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus era motivo para agradecermos ao nosso Senhor todos os dias. Vamos ter cuidado para não nos tornarmos crentes dos últimos dias que esfriaram na fé e no amor, que abandonaram as Escrituras, que deixaram Deus, que se tornaram ingratos, profanos, blasfemos, que
não são obedientes a pai e a mãe, que são amantes de si mesmo e esqueceram que há um plano superior e eterno da parte do Senhor para a nossa vida. Vamos nos pedir para que Deus nos guarde. Eu quero orar com você nessa hora, já agradecendo ao Senhor. O Senhor nos guarda e nos fortalece na graça que é em Cristo Jesus. Nós nos apresentamos, Senhor, nesta manhã diante da Tua presença, te pedindo que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores. Transforma o nosso coração, nos converte, Jesus, para que sejamos servos fiéis, contados como fiéis da terra no Senhor. Escondidos, Senhor, claro, debaixo da Tua cruz, cobertos pelo Teu sangue, livres de todo pecado. Mas, Senhor, nos esforçando para viver uma vida de santidade naquilo que Tu tens para nós. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós. Meu Deus, eu quero apresentar aqueles que estão enfermos e tantos pedidos que nós temos recebido. Alguns, Senhor, até mesmo como pedidos em confidência. Mas o Senhor é o Deus de perto e também é o Deus de longe. E nós cremos que, através da oração, o Senhor pode alcançar vidas e fazer milagres. Oramos assim no Teu nome, já te agradecendo, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Até amanhã. Hoje à noite nós temos culto de ensino, tá? Estaremos estudando o Evangelho de Marcos. Combinar um negócio com você que assistiu até o final, se você puder ir lá nos grupos da igreja, pedir para os irmãos assistirem esses devocionais, tanto esse como os outros. Se você não viu, temos outros aqui embaixo, tá? Quero te convidar para assistir. Amanhã eu vou tentar não demorar tanto. E hoje à noite a gente se encontra, se Deus assim o permitir, para estudarmos sistematicamente o Evangelho de Marcos. Deus abençoe. Tchau, tchau.